Então, estando no seu Office, clica aqui em consultas de blogs, ok? Aqui você vai ver os blogs que você já tem. Se você quiser adicionar um novo, venha e adicionar blog. Aqui você terá diversos templates de blogs que você pode editar, ok? Separado por categorias, e todos os blogs são completamente editáveis. Então vamos pegar, por exemplo, este blog aqui, alterar. A melhor forma de você começar o seu trabalho com blogs seria passar por alguns templates, ok? E tentar entender de que maneira o designer construiu cada um desses blogs. Dessa maneira você vai conseguir entender um pouco mais sobre a ferramenta e vai ficar um pouco mais pronto para montar o seu próprio blog. Tá bom? Então, quando abre o editor, de um lado você vê o blog, do outro lado você vê o seu painel administrativo. Você pode mexer isso para lá e para cá, para te dar mais espaço para o blog ou para o painel, dependendo do que você estiver fazendo. Ok? Então, a tela sempre vai abrir em configurações gerais. Aqui você vai ter o título, a URL, a descrição, enfim, os dados básicos do seu blog. Aqui você tem as meta tags, ok? E aqui a parte de design. Nós vamos passar por isso aqui detalhadamente depois nos outros tutoriais. Agora é só uma visão geral, tá bom? Bom, o blog em si, como é que ele funciona? Ele funciona por caixas, tá bom? Então você, quando olha o blog, você vê só o blog, mas o sistema dele ele é separado por caixas. Então a gente precisa trabalhar com caixas. Por quê? Porque conforme se muda o tamanho da tela, essas caixas todas elas vão se reposicionando para fazer esse blog responsivo. Okay? Então vamos entender. Clicando aqui no menuzinho, você tem as partes do blog. Tá bom? Você tem cabeçalho, que é a parte de cima. Você tem o subheader, que seria embaixo do cabeçalho. No caso desse blog é tudo isso aqui. Você só vai saber o que é quando você for editar. Ok? Você tem a barra lateral, seria essa barra aqui no lado, tá bom? Você tem o rodapé, que é a parte de baixo, ok? E você tem os artigos, tá bom? Os artigos são, por exemplo, esses artigos aqui que estão aqui. Quando você clicar em mais, você vai poder ler o artigo. E aí as páginas do seu blog. Você pode ter diversas páginas, tanto no seu blog como fora do blog. Você pode criar um livro com várias páginas aí, ok? Bom, então vamos começar analisando um pouquinho aqui do cabeçalho. Então vamos clicar em cabeçalho. Carregando. Ok. Então vamos lá. No cabeçalho eu tenho a logomarca, uma barra de pesquisa e um menu. Só isso. São essas duas caixas aqui, esses dois containers. Ok? Então como é que funciona? Essa parte amarela ela é um container. O container é o que pega aqui de fora a fora do bloco, todo esse espaço aqui, tá? Então esse container, se a gente clicar aqui em configurações, você vai ver que ele está com essa cor cinza aqui, tá? Nós vamos passar por isso detalhadamente, eu só estou te dando uma ideia de como funciona, ok? Essa cor cinza, por isso que esse container inteirinho está com a cor cinza, ok? Então ele colocou o container cinza e dentro do container ele colocou uma grid. Okay? O que é a grid? É essa partezinha azul que tem quantos espaços você vai usar, de que forma você vai dividir a tela. Se eu quisesse uma grid diferente aqui, por exemplo, eu poderia clicar aqui em mais, aí eu poderia escolher aqui diferentes grids. Okay? Uma dessa aqui que é dividida em 3 partes, por exemplo. Okay? E aí eu mudo a grid. Aí eu posso até jogar o meu logo para cá e jogo a barra de pesquisa para cá. Eu mudei o grid, mudei a divisão da página. Vamos salvar para ver como é que fica. Ok, você vai ver que todo o conteúdo foi dividido em 3 partes. Então por isso o logo ficou um pouquinho menor, não tem nada aqui no meio, que é essa caixa. E a busca também continua ocupando um grid todo. Ok? Mas vamos voltar lá para cima. E vamos apagar essa grid aqui. Vamos salvar de novo, você vai ver que vai voltar ao normal. Perfeito? Ok. Bom, embaixo desse primeiro container, que tem uma grid dupla, aqui eu tenho um outro container com uma grid de 100%, tá? Seria essa grid aqui, ó, 100%. Ok? Então esse container, vamos clicar aqui no editar, ó, você vai ver que o container é inteirinho azul, ok? E dentro desse container tem uma caixa de 100% que tem um menu dentro. O que vem dentro dessa caixa é um menu.
ok? Como é que funciona essa história de plugins? Aqui você vê que você tem logo, aqui você tem uma barra de pesquisa e aqui um menu. Quando você está com uma grid, você pode clicar aqui também em mais, né, nessa caixa, e aí vai abrir uma lista de plugins. Com esses plugins você pode fazer praticamente tudo, ok? Você pode colocar texto e dentro do editor de texto você também pode colocar vídeos, imagens, enfim, você pode trabalhar de forma bastante ampla aqui. Você pode colocar a listagem de artigos, que são diversas formas que você pode listar os seus artigos. Você tem aqui o plugin de Facebook, o formulário de contato, a ferramentazinha de reviews do nosso sistema, você tem uma galeria de imagens, você pode inserir um código HTML, ok? Você pode inserir uma imagem única, você pode inserir um vídeo, uma barra de pesquisa, botões e um menu. Com esses plugins você consegue fazer bastante coisa, lembrando que o nosso sistema está sempre acrescentando novos plugins aí, ok? Então é dessa forma que ele fez aqui o cabeçalho do site, tá? Agora vamos de novo aqui no menu, vamos ver aqui o subheader, que seria a parte de baixo do cabeçalho. De novo, eu tenho dois containers, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse container que tem uma grid de 50% aqui e 50% aqui, né? Vamos ver que grid seria. Essa grid aqui, ó, 50%, 50%, ok? Ele dividiu a página em dois. Nós estamos fazendo esse espaço aqui. Bom, nessa grid ele colocou texto, tá aqui o texto, e depois ele colocou um plugin de botão, tá aqui o botão. E aqui desse lado da grid ele colocou uma imagem. Perfeito, como nós só entendemos. E esse fundo aqui? Esse fundo é o fundo do container. Vamos ver como é que ele fez o container. Tá? Provavelmente ele colocou uma imagem, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, é uma imagem. Ele colocou uma imagem de fundo do container. Isso aqui parece ser no fundo é uma imagem. Ok? Embaixo desse espaço a gente tem essas três caixonas aqui, ó, ok? Que também está aqui na área do subheader. Então ele tem uma imagem, 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 tá aqui, ó, imagem, 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 texto, 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 tá aqui, ó, texto, texto e texto, botão, botão, botão. Então aqui os três botões, então ele fez três caixinhas, ok? E é dessa forma que ele vai montando a página. Agora eu vou mexer no tamanho da tela para você ver como essas caixas aqui elas vão se reorganizar para manter isso aqui responsivo. Então olha só a reorganização das caixas aqui, como é que vai ficar, ó. Diminuir um pouquinho. Deixa eu apagar aqui de trás para ficar limpa a tela. Você está vendo que diminuiu o tamanho das telas? Okay? Eu diminui mais um pouquinho. Olha lá, ele reorganizou as caixas todas. Tá vendo? Então é por isso que chama responsivo. Ele vai mudando o tamanho das caixas conforme vai mudando o tamanho da tela. Ele vai reorganizando todo o conteúdo para você não perder nenhum conteúdo. Bom? Então é por isso que nós trabalhamos em caixa. Bom, nós temos também aqui a barra lateral, que é, no caso, essa área do site aqui, ó. Isso aqui é a barra lateral, tá? Aqui é o subheader, né? E aqui começa a lateral. Então, o que nós temos na lateral? Uma imagem, tá aqui, ó, imagem. Aí 1, 2, 3, 4, 5 botões. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 botões. Bem legais esses botões. Vamos ver como é que ele fez esses botões. Se você clicar em editar, você vai ver aqui o preview do botão, entendeu? Pode ser enorme, não tem problema, ele só vai ocupar o tamanho todo da caixa ali, tá? Então você tem as cores que ele colocou aqui, ó, ok? E depois os maiores detalhes do botão, que é onde ele coloca o botão para funcionar ou não, os links aonde esse botão vai levar, ok? Perfeito. Bom, vamos voltar lá. Embaixo aqui da área de botões você tem um editor de texto que tem um vídeo, na verdade. Se a gente clicar aqui para ver como é que ele fez, olha lá, provavelmente ele jogou um vídeo em frame aqui. Para que você jogue em frame, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Ele vai pedir já a URL. A URL que você colocar aqui, determina a largura, a altura, ele vai colocar a iframe aqui no seu sistema. Tá bom? Vamos fechar. Ele pode colocar o vídeo com o sistema de vídeos ou através do editor de texto. Embaixo tem aqui um plugin do Facebook. Embaixo você tem uma imagem, aqui é a imagem. Então é dessa forma que ele foi montando a barra lateral. Lembrando que a barra lateral aqui você tem a edição. Você pode colocar do lado direito ou esquerdo. Vamos mudar de lado, ó. Vai aparecer aqui do outro lado agora. Tá vendo? E você pode também aumentar o tamanho. Ela está com uma largura 3. Eu posso colocar uma largura 4, por exemplo. Ela vai ficar um pouquinho mais larga. Ó, tá? Ficou um pouquinho mais larga. Mas vamos voltar lá para a largura 3 que estava bom. Ok?
E continuando aqui no menuzinho, fechar, nós temos aqui então o rodapé. Rodapé é essa parte aqui de baixo, tá? Que simplesmente você tem um container, ok? Que é um container azul que ele colocou aqui. Dentro desse container ele colocou uma grid de 100% com menu. Ele fez um rodapé aqui bastante simples, ok? Está aqui o rodapé bastante simples, não tem segredo, ok? E na sequência a gente tem também aqui as páginas. Então você tem várias páginas no seu site, você pode adicionar quantas páginas você quiser, e a gente entende que essa aqui é a home. Então se você clicar em editar a página home, você vai ver aqui as caixas e vai entender como é que ele fez. Lembrando que aqui nós temos o menu, aqui o seria o menu não, aqui o cabeçalho, aqui seria o subcabeçalho, né, o subheader. Aqui a barra lateral, a página, na verdade, ela é esse quadradão aqui, ó, tá bom? Então ele tem uma forma de listagem de artigos aqui. O artigo você pode listar de várias maneiras, dando uma olhada aqui, ó. Você pode listar com imagem no cabeçalho, imagem lateral ou uma lista simples. Ele colocou com imagem no cabeçalho e fica desse efeito que você está vendo aqui, tá bom? Nós vamos passar por isso aqui detalhadamente depois. Então, lista de artigos. Tem as duas listas de artigos aqui, que está marcado para aparecer apenas um artigo, para dar esse visual bonito. Na sequência você tem uma imagem, você tem um outro container com uma outra grid de 100% como imagem, ok? E embaixo depois um outro container com uma grid de 50%, 50% e uma lista de artigos em cada um. Ficou dessa forma a página inicial, tá? Então dessa forma você já entendeu como é que ele montou esse website, tá? Esse blog, na verdade. Quando você clicar aqui em artigos, ó, aí aparece aqui a página do artigo, tá vendo? Para você ler direitinho, tá? E isso você vai determinar aqui em artigos, onde você pode ter várias categorias de artigos, na verdade, você pode inserir os seus artigos aqui, e aqui você vai determinar como esses artigos vão aparecer também, ok? Então, na verdade, esse aqui foi só uma visão geral do seu blog, tá? Como é que ele pode funcionar, ok? Quais são as áreas do seu blog, tá? Onde a gente vai trabalhar, e na verdade, com esse sistema de, deixa eu voltar para cá, para cabeçalho, pode ser. Com esse sistema de containers, de caixas, ok? E de plugins e áreas diferentes, a gente consegue fazer praticamente qualquer tipo de blog, tá bom? E uma ferramenta ou outra que a gente precisa que seja executada aqui no blog, a gente pode simplesmente clicar aqui em mais ferramentas de plugins até inserir por código HTML, tá? Uma outra dica que eu vou dar no tutorial para você também é como é que você faz para nesse topo aqui, ó, você construir alguma coisa bem legal lá no Site Builder, ok? E fazer porque ele tem muito mais, na verdade, muito mais possibilidades de construção, você tem uma possibilidade mais livre de construção, né? Então você pode até fazer esse topo aqui realmente muito legal lá no Site Builder e fazer com que o topo apareça aqui através de um código HTML. Nós vamos passar por isso também nos nossos tutoriais, ok? Basicamente é isso. Então agora nós vamos ter um tutorial detalhado para cada uma das ferramentas, cada um dos plugins e cada uma das áreas do blog. Obrigado e até o próximo.